Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro na Bíblia. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês pelo menos 10 tipos de moeda que aparecem no texto bíblico. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aqui sempre, toda semana, nós trazemos pelo menos um vídeo e sempre com assuntos interessantes, assuntos que vão acrescentar ao seu conhecimento e com certeza vão ajudar você no seu ministério aí na sua igreja local. E você também pode ser membro do nosso canal. Você pode ser membro do nível consultoria, por exemplo. Nesse nível você pode falar diretamente comigo, tirar as suas dúvidas, fazer perguntas, tá bom? Você se tornando membro desse nível, você vai pegar o meu número de telefone e a gente vai poder conversar e tirar as suas dúvidas. Bom, como são muitas notas, muitas informações, claro que a gente vai usar um rascunho, né? No vídeo de hoje. Eu coloquei aqui todas as referências na folha com letras grandes para eu não precisar usar óculos, né? Chega uma hora que a vista falha. A propósito, vou deixar um vídeo para você aqui sobre uma das visões mais extraordinárias da Bíblia, os olhos de Moisés. Vou deixar aqui na descrição para você. Bom, a primeira moeda da qual nós vamos falar hoje é o quadrante. O quadrante era uma das menores moedas em circulação em Roma. Ele tinha o valor de 1/4 de um asse, daqui a pouco você vai saber o que é um asse, e um quadrante valia pelo menos 2 leptos. É uma moeda também que a Bíblia descreve uma cena muito interessante envolvendo essa moeda e eu vou falar dela no vídeo de hoje. Esse vídeo de hoje vai gastar um pouco de tempo, mas vai valer muito a pena se você assistir inteiro. Tem bastante informação boa aqui. E se você é pregador, professor de escola bíblica, pastor, com certeza você vai usar as informações que eu vou deixar aqui para você nesse vídeo. Então, gaste um tempinho, invista um tempinho para assistir esse vídeo completo. Então, a primeira moeda que a gente está destacando aqui nesse vídeo de hoje é o quadrante. Feito de bronze, moeda de pouco valor, valia 1/4 do asse e valia 2 leptos. Então a gente percebe que o lepto era ainda uma moeda de menor valor do que o quadrante. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 42, nós encontramos uma citação que envolve a viúva pobre, que é uma referência que você conhece muito bem, né? A oferta da viúva, muito falada nas igrejas, muito comentada na hora de recolher ofertas, dízimos nas igrejas e tal. Esse texto é muito invocado. E nessa passagem da viúva pobre, nós encontramos a moeda lepto. As referências de hoje nós vamos ver todas na edição revista e atualizada, apesar de eu sempre usar mais aqui a versão ARC, que é a Almeida Revista e Corrigida. É uma questão de gosto, tá bom? Eu prefiro o texto mais arcaico do que o mais moderno. Mas hoje nós vamos usar a atualizada, revista e atualizada, a versão ARA, porque ela vai citar nominalmente os nomes das moedas, tá bom? Em vez de fazer certas referências, como às vezes a versão ARC faz. Então, em Marcos 12, 42, nós temos a passagem da viúva pobre, que depositou na arca do tesouro 2 leptons. Lá está dito assim: vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 moedas correspondentes a um quadrante. Então, como eu comecei aqui no vídeo falando sobre o quadrante, eu disse para vocês que ele valia 2 leptos e valia 1/4 do asse. Então o quadrante é uma moeda menos valorizada do que o asse e mais valorizada do que o lepto, tá bom? E a Bíblia confirma aqui em Marcos 12 e 42. A oferta da viúva foi essas 2 moedinhas. O lepto era uma moeda feita de bronze ou de cobre, não tinha nada de prata nem de ouro nessa moeda, era uma moeda fina, delgada, inclusive lepto significa isso, literalmente. O nome dessa moeda que a viúva doou para o templo era lepto. Lepto no grego significa despojado da própria pele, desnudo. Se a gente der uma olhada mais profunda, Jesus, quando estava olhando aquela cena da viúva pobre e dos ricos que depositavam altas somas ali, no lugar de depositar as ofertas, ele olhou para dentro daquela viúva e ele viu a atitude dela. E a Bíblia diz ali que ela depositou essas 2 moedas, né, que valiam um quadrante, e
Para o templo, essa moeda não tinha valor, porque é uma nota que eu vou apresentar aqui mais para frente, mas já está sendo invocada aqui nesse comentário, deixa eu falar. O templo recebia somente o shekel de Tiro. O shekel de Tiro era uma moeda com pureza maior do que 92% de prata na sua constituição. E também não trazia a insígnia do imperador, que tinha um tom idólatra e tal. Então essa moeda era recebida no templo. E olha a moeda que a viúva trouxe, 2 leptos feitos de bronze. Uma moeda com muito pouco valor, não tinha nada de prata na liga dessa moeda, nem de ouro e tal. Mas quando Jesus olha para ela, Jesus olha para a atitude do coração dela. E quando a gente vai na origem dessa palavra, no significado mais original, mais profundo dessa palavra, lepto, que significa despojado da própria pele, aí a gente entende que essa mulher se despojou de tudo quando fez essa oferta. Era tudo que ela tinha. Do seu coração, ela entregou ali tudo o que tinha. E Jesus valorizou muito isso, valorizou mais do que aqueles que doavam grandes ofertas. Os ricos, obviamente, entregavam o shekel de Tiro, a moeda valorizada, a moeda com grande pureza de prata na sua liga, entregavam ali porque tinham esse poder, né? Mas era o que sobejava, não era o tudo deles para a oferta do templo. Não era uma coisa de amor, era muito mais legalismo do que amor. Mas Jesus identificou a oferta da viúva, que entregou ali 2 leptos, que valia 1 quadrante, e ela entregou tudo o que tinha, ela doou aquilo que estava no seu coração. Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque muita gente, às vezes, muitos obreiros, quando vão recolher as ofertas na igreja, eles dizem, não importa o valor que você vai doar, o que importa é a atitude do seu coração. Eu acho que esse discurso ele é um pouco negativo na igreja hoje, porque ele incentiva as pessoas a darem uma oferta menor. E eu acho que não deve ser feito assim. Deixa a pessoa entregar aquilo que ela sentir no coração. De repente, quando você dá essa dica, pode ser que a pessoa ia entregar, por exemplo, R$10, ou 20, ou 50. Aí você faz esse discurso, ela vai entregar R$2, aquela notinha menor mesmo. Mas ela podia entregar mais, mas você incentivou com o discurso negativo ela a entregar menos. Então, esse discurso não é bom, porque em porcentagem, aquela mulher entregou mais do que os que entregavam mais, monetariamente falando. Porque vamos dizer que os ricos chegavam lá e entregavam uma nota de R$100 ou de R$200. Mas o cara tem 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões no banco. O que é esse valor para ele? Nada. Agora, e aquela pessoa que entrega 1 quadrante, 2 leptos, mas era tudo que tinha? Quem deu mais? Tá vendo? Então, o que Jesus está valorizando é a atitude daquela mulher, porque ela doou tudo que tinha. Também Jesus não quer que você pegue todo o seu dinheiro e entregue na igreja, que isso é irracional. Não é disso que ele está falando. Ele simplesmente parou e observou uma situação que estava acontecendo e elogiou aquilo. Essa passagem da viúva pobre fala de liberalidade. Essa passagem da viúva pobre fala da ausência de avareza. Essa passagem da viúva pobre é uma lição para o despreendimento das coisas dessa vida. E principalmente dinheiro, né? Porque dinheiro é uma coisa que, em vez de estar no banco, às vezes fica no coração das pessoas. Quando você olha para Zaqueu, por exemplo, o dinheiro de Zaqueu estava no banco. Mas quando você olha para o jovem rico, o dinheiro dele estava no coração. Então, o lugar de guardar dinheiro é no banco, tá bom? Aplique, coloque em CDB, RDB, compre ações, mas não deixe no coração. Se ficar no coração, atrapalha você no relacionamento com Deus, com a obra de Deus, com o reino de Deus. Então, nós falamos do quadrante, falamos já uma nota sobre o asse, vou falar mais detalhadamente sobre o asse para frente, falando sobre o lepto e agora o shekel de Tiro, que eu também já mencionei, mas vamos falar mais especificamente dele. Essa era a moeda oficial do templo. 92, 94% de prata na sua liga, na sua constituição. E também era uma moeda que, diferente da moeda romana, não trazia nenhuma efígie, nenhuma imagem dos imperadores, o que tinha uma conotação idólatra, já que o imperador era praticamente um deus, era considerado uma divindade, né? E era bajulado nesses termos. Ele era um deus, ele era
o dono das pessoas e de tudo. Então, trazer para o templo de Yahvé, o Deus Errad, o Elohim Errad, o Deus único, uma moeda que trazia a imagem de alguém que era considerado um Deus, não era muito bem visto. Então, a moeda oficial do templo era o shekel de Tiro, pela pureza de prata e pela ausência de imagens nessa moeda. Aí entra o papel dos cambistas, né? O cambista é a casa de câmbio hoje que a gente vê nos shoppings e vê na cidade aí. Se você precisa trocar real por dólar, ou por libra, ou por qualquer outra moeda para viajar, você vai na casa de câmbio. Então as pessoas vinham de todos os lugares do mundo para Jerusalém para a adoração. E ali era oferecido um sacrifício, essa pessoa que ia oferecer o sacrifício tinha que trazer um animal, e vamos dizer que o cara veio de 200 quilômetros, 300 quilômetros, ele não ia trazer o animal. Então ele trazia dinheiro. Chegando ali no templo, ele tinha um lugar para comprar o animal para o sacrifício, que eram aprovados pelos sacerdotes, e tinha o lugar também do câmbio, da troca de dinheiro. Ele pegava o dinheiro do país dele, trocava pela moeda aceita no templo, e então comprava o animal e ofertava. E às vezes também oferecia o próprio dinheiro, como é o caso que a gente viu no episódio da viúva pobre. Era esse o papel dos cambistas. Os cambistas, então, de certa forma, prestavam um favor, né? Um serviço para as pessoas que vinham ali para o serviço no Beit HaMikdash, no templo. Eu falei para você que a Bíblia fala sobre economia, né? E a gente vê, dinheiro é economia, né? Dinheiro está diretamente envolvido com economia. E aqui, né, nesse comentário que eu estou fazendo sobre os cambistas, a gente enxerga aqui uma taxa de juros, né? Hoje, quanto que é aí o cheque especial ou o empréstimo aí no cartão de crédito seu aí? Cheque a gente quase não usa mais, né? Mas quando você usa o cartão, o limite do seu cartão de crédito, quanto que você paga? A taxa de troca dos cambistas era de 12%. Parece muito com a nossa realidade hoje, não parece? Então a Bíblia fala de dinheiro, tipos de dinheiro, atitudes em relação a dinheiro. A gente já viu aí atitude em relação a dinheiro que é vista por Deus, por Jesus. Jesus estava olhando a atitude dos ricos e a atitude da viúva pobre, né? E aqui os cambistas cobravam 12% para trocar o dinheiro. Então aí é o câmbio aí, a taxa do câmbio, né? Tinha que pagar. Então a Bíblia fala de praticamente tudo. É um livro bom de ler. A gente descobre muita coisa interessante lendo a Bíblia. E como uma nota interessante, falando aqui sobre esse terceiro tipo de moeda, primeiro o quadrante, depois o lepto e agora o shekel de Tiro. Uma nota interessante sobre essa moeda, essa foi a moeda que Judas recebeu como pagamento pela traição de Jesus. Ele recebeu 30 moedas de prata. Era um dinheiro de grande valor, né? 30 moedas de prata era uma boa soma que ele recebeu por trair a Cristo. Aí, como quarto tipo de moeda que a gente encontra na Bíblia, em Mateus 5:26, nós temos o ceitil. Lá aparece uma nota sobre o ceitil no texto original. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Depois, em quinto lugar, a quinta moeda que a gente percebe na Bíblia é o asse, no grego assarion. Valia 4 vezes mais do que o quadrante e 8 vezes mais do que o lepto. Se você prestar atenção, você vai perceber também a correlação que existe entre as moedas. Por exemplo, 10 asses era o pagamento de trabalho de um dia. Então, significa que 10 asses valiam um denário, porque o denário, também traduzido na Bíblia como dinheiro, vamos falar já mais para frente, era o pagamento do salário de um dia de trabalho. Em Mateus 10:29, a gente vê 2 passarinhos, 2 pardais, sendo comprados por um asse. Também na versão Ara, Almeida Revista e Corrigida, Mateus 10:29, nós temos lá: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento de vosso Pai. Então nós vemos a Bíblia aqui dando o valor do passarinho, do pardal. Uma nota sobre a moeda asse, o asse de bronze, que era uma moeda romana.
Essa moeda trazia de um lado a proa de um navio romano e do outro lado trazia os dois rostos, as duas faces do deus Janus. O deus Janus é o deus do tempo, o deus das portas, o deus das entradas. E ele era representado com dois rostos, duas faces, uma olhando para frente e outra olhando para trás. Esse era o sentido dos dois rostos de Janus que aparecia aqui nessa moeda. Ele é o Deus que olha para o passado e olha para o futuro. É o Deus do tempo, né? Em latim, Januarius é uma referência ao mês de janeiro, o mês do início, o mês que abre as portas do ano, né? Então, essa moeda, o aço de bronze, trazia uma honra, uma homenagem ao deus Janus. E é a esta moeda que Jesus se refere no Evangelho de Lucas, no capítulo 12 e no versículo 6, onde está escrito: não se vendem 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E na versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, não se vendem 5 pardais por 2 asses. Então é dessa moeda que Jesus está falando em Lucas 12 e 6. E a 7ª moeda que nós encontramos, uma moeda muito mencionada, muito famosa nas escrituras, que é o dinheiro. No grego, o termo é argurion, que significa prata ou moeda de prata. É o nome dado à moeda que aparece em Mateus 22 e 19. Lá está dito assim: mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Essa escritura aqui é muito interessante. Não vou mencionar ela para não sair do tema, mas vale a pena uma leitura de Mateus 22 e 19, tá bom? Esse dinheiro, o denário, foi cunhado a primeira vez em 211 a.C., durante a época da República, e valia 10 asses, enquanto o asse valia 4 vezes mais do que o quadrante, e o quadrante valia 8 vezes mais do que o lepto. Então, um denário, 10 asses. Um denário também valia 4 quadrantes e um denário valia 8 leptos. Então aqui nós temos as relações financeiras entre os tipos de moeda. Moedas de maior valor, moedas de menor valor. O denário trazia a imagem, a efígie do imperador Tibério César. Era uma moeda que tinha valor e ela fazia um pagamento justo, um pagamento generoso pelo trabalho de um dia. E essa moeda aparece em Mateus 20 e versículo 3. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, aos quais disse: ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Esse pagamento justo era o valor de um denário. Poderia ser pago a mais do que um denário, a menos não. Se pagasse menos do que um denário, não era justo. Então, o dono da vinha disse que pagaria o que fosse justo. Então, certamente, ele pagaria, no mínimo, um denário para aqueles trabalhadores. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma curiosidade, uma coisa muito interessante. Eu tenho certeza que você nunca viu isso em lugar nenhum, tá bom? E se você realmente nunca viu, quiser fazer um comentário aqui abaixo, vai ser muito bom, vai ser um feedback, um retorno bom para mim, tá bom? Olha só, o denário comprava refeições para 25 homens. E em Marcos 6 e 37... é uma leitura que vale muito a pena ler o contexto antes e depois dessa referência de Marcos 6 e 37. Mas lá nós temos Jesus dizendo o seguinte para os discípulos, para os apóstolos. Ele disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. E eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar comida para toda essa gente? Então, olha o cálculo. Se um denário, um dinheiro, era suficiente para comprar comida para 25 homens, 200 vezes 25
5.000. Olha o cálculo de economia que a Bíblia está fazendo aqui. Então, claro que Jesus estava fazendo um teste com eles, né? Porque o que eles disseram foi: despede a multidão, porque eles estão famintos e a gente não tem como dar comida para eles. E aí Jesus testou eles e disse: por que vocês mesmos não dão de comer a eles? A gente não enxerga muito milagre quando se fala em matemática, em relações financeiras e tal. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito numérica, né? Muito matemática. Eu sempre trago tudo muito na ponta do lápis, fazendo tudo com muita segurança. E parece que tinha um matemático ali, né? Tinha um contador ali dentro que, quando Jesus falou: dá de comer a eles, vocês mesmos, ele já fez logo o cálculo, multiplicou 200 denários pelo tanto que poderia comprar, cada denário, que era 25 refeições, e viu que era muita grana para se gastar ali, e eles não tinham esse dinheiro. Então, já não passaram no teste de fé de Jesus, né? E aí Jesus pergunta para eles: o que é que vocês têm? Eles disseram: olha, nós não temos nada, mas tem uma pessoa aqui, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus disse: é suficiente. Eu vou deixar para você aqui um vídeo, o segredo da multiplicação, tá? Para eu não comentar, que estou arrepiando já aqui, para eu não comentar mais sobre isso, assista o vídeo, o segredo da multiplicação. Vai falar especificamente desse episódio dos pães e dos peixes. Então o denário, essa moeda que tinha valor, que pagava um dia de serviço para um trabalhador, comprava refeições para 25 homens. Então, se fosse um homem só, trabalhasse um dia, poderia comer 25 dias se comesse uma única vez por dia, né? Então era uma moeda que tinha valor. Essa é a nossa 7ª moeda. Então essa moeda que fazia o pagamento de trabalho de um dia, essa moeda que tinha valor, comprava 25 refeições, o dinheiro ou o denário, é também a moeda que aparece na parábola do bom samaritano. As despesas da estalagem lá, onde aquele homem que foi roubado, né, que foi agredido e deixado quase que como morto, foi levado para a estalagem. O dinheiro que ele deixou ali em depósito para o pagamento das despesas era o denário ou o dinheiro. O bom samaritano deixa ali então, para cuidar das despesas daquele homem que foi roubado, agredido e deixado quase que como morto, 2 denários. Então daria, se o agredido ali, aquele homem que caiu na mão dos salteadores, que ficou hospedado ali na estalagem, se ele fosse comer uma vez por dia, ele poderia comer quase que por 2 meses, já que um denário comprava refeição para 25 homens, né? Compraria então 50 refeições. Nossa 8ª moeda é a dracma. Nós temos em Lucas 15, de 8 a 10, a parábola da dracma perdida. Era uma moeda que tinha valor, uma moeda boa, tá bom? Era a moeda da economia das pessoas. Você percebe aqui na parábola que a mulher tinha 10, né? Ela estava economizando. E quando ela perdeu uma moeda, era uma moeda que tinha valor, claro que ela acendeu luzes, ela mexeu os móveis, varreu a casa para tentar encontrar aquela moeda, porque tinha valor. Isso aqui é o literal do texto, tá bom? Nada de aplicação pessoal aqui, o que significa, onde se pode aplicar. Não, estou falando do dinheiro e do valor do dinheiro. Então essa aqui é a nossa 8ª moeda. A dracma tinha o mesmo valor do dinheiro ou do denário, pagava o salário de um dia. Quanto você ganha por dia na sua profissão? Você acha que valeria a pena mexer na casa inteira para procurar esse dinheiro? Provavelmente, né? Tem gente que ganha R$200 por dia, 150, 300, depende da profissão, né? Então, claro que valeria a pena aquela mulher varrer a casa, procurar em todos os cantos da casa por aquela dracma que havia perdido. Jesus faz uma aplicação, né, mais moral, mais pessoal a essa parábola que ele conta. Mas como eu estou falando de valores, eu estou me atendo somente ao valor financeiro, monetário desse dinheiro, a dracma. A nossa 9ª moeda é a didracma. Uma dracma era igual a um denário, pagava o salário de um dia. A didracma era 2 dracmas,
dracma, tá bom? O valor dobrado da dracma. A de dracma aparece em Mateus 17 e 24. Foi o valor cobrado de Pedro e de Jesus, né? Naquela ocasião, né? Naquela passagem de Mateus 17 e 27, onde Jesus manda, eles não tinham dinheiro, né? Então Jesus ali opera um milagre. É uma passagem muito bonita. Eles tinham que pagar esse imposto e então Jesus manda Pedro pegar o anzol, lançar no mar, e o primeiro peixe que saísse teria na boca um estáter. Curiosamente, um estáter tinha o valor de 2 de dracmas, de 4 dracmas. Era igual ou aproximado o valor. Então, o estáter que ele pegou lá no peixe, por um milagre, por uma obra de Deus, pagou o imposto para que eles pudessem ficar de acordo com as exigências das autoridades. Mateus 17, 27 é onde está essa escritura. Mas para que não os escandalizamos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que sair, que você fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. E a nossa última moeda, a moeda de número 10, é o estáter, aquela moeda então que Pedro encontrou na boca do peixe que ele pescou por ordem de Jesus. Essa moeda normalmente era de prata ou de ouro, e no grego é steme, verbo que significa fixar, instituir, nos dando a ideia de que o estáter era o valor instituído, a moeda instituída, a moeda fixa dentro do sistema monetário grego. Então era uma moeda de bom valor, de grande valor, valia 2 de dracmas ou 4 dracmas. Em Mateus 18, do 23 ao 35, nós temos a parábola do servo incompassivo. Essa parábola traz uma lição extraordinária. E aqui, agora nesse comentário, eu vou olhar os dois lados, tá bom? A lição que a parábola traz, portanto, uma aplicação pessoal. Vamos ver o lado espiritual e o lado físico dessa coisa aqui. Por um lado, nós temos dados financeiros, monetários. Por outro lado, uma lição moral e espiritual extravagante que Jesus quis dar. Vamos ver? Então, lá nós temos a passagem do servo incompassivo. O servo incompassivo tinha alguém que lhe devia 100 denários. Ele, por outro lado, devia ao rei 10.000 talentos. Vamos fazer os cálculos disso aqui? Nós já entendemos que um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Então, essa pessoa devia para esse servo incompassivo 100 denários. Eram 3 meses e meio de trabalho. Trabalhando por 3 meses e meio, ele pagava essa dívida. Ele, porém, devia ao rei 10.000 talentos. Aí já é unidade de peso. Esses 10.000 talentos que esse servo incompassivo devia para o rei era o equivalente, depois de muitas contas aqui que eu fiz, cheguei ao número de 60 milhões de denários. 60 milhões de denários é o equivalente a 134.383 anos de trabalho, calculando que um denário paga um dia de trabalho. Isso é o equivalente a 2.348 vidas de 70 anos. O cálculo dos 70 anos está em Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns passam disso pela sua robustez e chegam até 80 anos, o melhor desses anos é canseira e enfado. Então esse servo incompassivo precisaria viver 2.348 vidas de 70 anos, trabalhando todos os dias para conseguir pagar a dívida que ele tinha com o rei. Então ele tinha uma dívida impagável e o rei não apertou ele aqui por essa dívida como ele apertou o seu conservo por 100 denários. Isso fala da injustiça humana e da justiça divina. Isso fala da maldade humana e da extrema bondade de Deus. Tá bom? Esse rei representa Deus, para quem nós temos uma dívida impagável. Essa dívida é a dívida do pecado que nós temos para com Deus. Ela é impagável. Pela conta que eu fiz aqui, você percebe que a gente morre antes de conseguir pagar. E a gente tem que morrer mais de 2.000 vezes, trabalhando todos os dias para conseguir pagar isso.
tendo em vista o lado monetário, o lado financeiro da coisa. Ou seja, a gente não consegue pagar essa dívida para com o rei. Em aplicação pessoal, do lado espiritual, essa dívida é a dívida do pecado. Ela precisou ser perdoada, né? Nós precisamos de alguém que tinha capacidade de pagá-la. Esse alguém foi Jesus. Essa é a lição do lado espiritual. Vou deixar um vídeo aqui para você, tetelestai. O que significa esse termo? Tetelestai foi a última palavra de Jesus na cruz. Está consumada. Assista esse vídeo, você vai gostar muito, você vai entender aqui a questão da dívida impagável. Para a gente finalizar, o homem da parábola dos talentos, de Mateus 25, de 14 a 30, ele investiu naquelas pessoas, naqueles homens, grandes quantias. Aqui nós temos um investidor, né? A Bíblia mostrando alguém que pega suas reservas, seu dinheiro e investe em outras pessoas, para que essas pessoas pudessem trabalhar com o seu dinheiro. E as quantias são quantias grandes. Para o primeiro ele deu 5 talentos, em equivalência, isso é mais ou menos 30 mil denários. Isso aí é mais do que uma pessoa podia ganhar durante toda a vida. Economizando durante toda a vida, ela não conseguia guardar todo esse dinheiro, uma pessoa comum. Ao primeiro, então, esse investidor entrega 5 talentos. Ao segundo, ele entrega 2 talentos, o que é equivalente a 12 mil denários, também uma grande quantia. E ao último, ele deu apenas 1 talento, porque ele investia segundo a capacidade que ele conseguia ver naquela pessoa, segundo a capacidade administrativa que ele via naquela pessoa, né? E aí, se você quiser saber os detalhes, leia a parábola. A parábola traz uma lição financeira, monetária, mostra valores, mas quer dar uma lição moral, espiritual, que eu não vou comentar aqui. Então esses são os tipos de dinheiro que a gente vê na Bíblia. E eu finalizei aí mostrando uma unidade de peso que também era usada para negociações, o talento. Para findar aqui o nosso vídeo, quero dizer que dinheiro a gente precisa ganhar de forma honesta, tá bom? Nenhum empreendimento que não seja através do trabalho e da honestidade trará um dinheiro que resultará para nós em felicidade plena, tá bom? A Bíblia nos diz, inclusive tem um versículo aqui que eu quero citar, Atos 20 e 35, tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quero frisar o trabalhando, tá bom? Dinheiro é para ser ganhado honestamente. É isso então, espero ter acrescentado ao conhecimento de vocês através desse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou dessa aula financeira na Bíblia, compartilhe com alguém, mande esse vídeo para alguém, tá bom? Se inscreva no nosso canal, se torne membro. Para os membros nós temos vídeos, aulas e cursos exclusivos. Deixe o seu like também, ele é muito importante, porque com ele o YouTube vai entender que você realmente gostou e assim ele vai indicar os nossos vídeos para outras pessoas. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.